Um bom dia para você que está conosco aqui nessa manhã, mais uma quinta-feira, e queremos então ler o versículo da Bíblia na carta de 1 João, no capítulo 2 e a partir do versículo 20. Primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 20. Nós estamos lendo essa carta de João na sequência. E hoje é a leitura de número 9 que vamos fazer então aqui dessa carta. Diz assim então o texto: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Amém? O apóstolo João, nesses versículos, ele escreve algumas coisas relacionadas aos cristãos. O apóstolo João escreve aqui, né, que os cristãos eles tinham a unção do Espírito Santo. O apóstolo João escreve aqui que os cristãos eles conheciam a verdade e eles tinham o conhecimento. Mas aqui nesse trecho também ele traz algumas definições. Ele traz aqui algumas definições. Ele define aqui que a mentira jamais procede da verdade. Mentira e verdade são coisas diferentes. Ele traz algumas definições aqui do que é o anticristo. O anticristo é alguém que nega, como diz o texto aqui, é alguém que nega que Jesus Cristo é o Messias. Esse é o anticristo. O anticristo é aquele que nega o Filho e também nega o Pai. E ele define aqui ainda o seguinte, que aquela pessoa que nega o Filho, essa pessoa não vai ter o Pai. Mas aquela pessoa que confessa o Filho, essa vai ter igualmente o Pai. Amém? O Filho se refere à pessoa de Jesus e o Pai se refere a Deus, ao Deus Pai. Aquele que nega Jesus, esse está também negando a Deus. Aquele que confessa a Jesus, esse também, da mesma forma, vai estar confessando a Deus. Amém? E diante desse trecho aqui, nós podemos trazer aqui duas aplicações para a nossa vida, nessa manhã de hoje. A primeira aplicação é que nós precisamos estabelecer a diferença entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. O cristão, como os cristãos aqui dessa época, o cristão hoje ele precisa definir, ele precisa identificar, ele precisa perceber a diferença da verdade e da mentira. Se tal ensinamento que está sendo passado realmente é uma verdade de Deus ou é uma mentira que é contrária à palavra de Deus. Isso só é possível, só é possível perceber essa diferença através do conhecimento, através da verdade que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Conhecendo a verdade, tendo o conhecimento da verdade que nós temos aqui na palavra de Deus,
nós podemos perceber essa diferença entre a verdade e mentira. Mas isso também só é possível através da unção de Deus, da unção do Espírito Santo. Deus nos unge com o seu Espírito Santo e nos capacita para percebermos essa diferença entre a verdade e entre a mentira. E uma segunda aplicação aqui desse texto que nós temos para nós hoje é que a nossa fé ela deve estar na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, Jesus, ele tem que ser o ponto central da nossa fé. Porque o homem de Deus aqui explica, aquele que nega Jesus, esse não vai ter a Deus. Mas aquele que confessa a Jesus, ou seja, aquele que coloca a sua fé em Jesus, que coloca a sua confiança em Jesus, esse também vai ter a Deus, vai ter o Pai. Por isso a nossa fé ela deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos perceber a diferença entre a verdade e entre a mentira. Amém? Vamos orar a Deus então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor aqui pela leitura da Tua palavra, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor seja nos capacitando através da unção que vem do Senhor, através da unção, Deus, que vem do Espírito Santo. O Senhor nos unge com o Teu Espírito Santo, nos capacita, Pai, para percebermos, Senhor, a diferença entre a verdade e a mentira. Como na época do apóstolo João, hoje não é diferente. Há muitos falsos mestres, há muitos ensinamentos errados. E nós precisamos perceber essa diferença entre aquilo que é verdade e entre aquilo que é mentira. Nos ajuda, Senhor, nos capacita. Que possamos, Senhor, estar aprendendo mais a Tua palavra, lendo mais a Tua palavra, Deus, porque nela vamos ter o conhecimento, nela vamos encontrar a verdade. E poderemos ser capazes de perceber essa diferença. Mas também, Deus, que a nossa fé no Cristo Jesus, que a nossa fé em Cristo Jesus, ela seja cada vez maior, ela seja fortalecida. Porque aquele que coloca a sua fé em Jesus vai estar também tendo Deus na sua vida. Deus vai permanecer na sua vida. Mas aquele que nega Jesus, aquele que nega a fé em Jesus, esse não vai ter Deus. Por isso, Deus, fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé, Deus, em Cristo Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos esse dia diante do Senhor. Apresentamos aqui as nossas vidas. Temos aí, Senhor, já um encerramento dessa semana. Já estamos caminhando para o final dessa semana. Temos um feriadão pela frente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos conduza, Deus, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. E um grande abraço a todos.